Meus amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos e a todas com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom poder estarmos aqui em mais uma oportunidade, onde estaremos trazendo e compartilhando com os irmãos alguns comentários sobre o tema da próxima lição que estaremos estudando nas classes de jovens na Igreja Assembleia de Deus em todo o Brasil, utilizando o currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Estaremos chegando então, com a graça do nosso Senhor, na lição de número 10, onde estudaremos o seguinte tema: os discípulos de Jesus e os movimentos sociais. Estou certo de que este é um tema bastante atual e muito pertinente para trabalharmos com os nossos jovens, haja vista vivermos aí em momentos de grande movimentação política e social em todo o nosso país. E os nossos jovens, evidentemente, que estão aí tomando parte desses movimentos em todo o país, seja presencialmente nas passeatas, nas carreatas, ou virtualmente pelas redes sociais, que também tem sido um veículo poderoso para manifestações, precisam serem orientados no sentido de que, a partir da ética cristã, qual deve ser o posicionamento de um jovem cristão diante desses embates sociais e políticos que têm se travado em nosso país aí nos últimos 3 ou 4 anos. Como o jovem cristão deve agir em relação ao posicionamento político, como o jovem cristão ele deve lidar em relação a essa participação nesses movimentos que reúnem grandes massas, grande quantidade de pessoas para saírem às ruas, portando faixas, cartazes, pintando o rosto e fazendo protestos e reclamando direitos e cumprimento de deveres por parte dos nossos governantes. Como o jovem cristão, à luz da palavra de Deus, ele deve comportar-se. É lícito a um jovem cristão participar de movimentos sociais? É conveniente? Ele pode? Ele deve? É um direito dele também? Nós estaremos vendo isso com a graça de Deus aqui hoje e você com seus alunos no próximo domingo. Eu oro a Deus para que este vídeo, este comentário sirva como subsídio para auxiliá-lo no preparo de sua aula e que de alguma forma o nosso canal seja um veículo de bênçãos também para os nossos colegas, amigos e ensinadores da Palavra de Deus que militam na área da educação cristã. Muito bem, o discípulo de Jesus e os movimentos sociais. Este é um tema que não poderia deixar de aparecer aqui, ao momento em que estamos estudando o grande tema geral, o contexto da sociedade judaica nos tempos de Jesus, até porque em lições que nós já estudamos outrora, especialmente quando abordamos os grupos políticos e religiosos na época de Jesus, nós vimos ali, e eu já apresentei aqui para vocês, que também na época em que Jesus viveu, na época dos apóstolos, existiam ali, não raras vezes, movimentos populares, muitas vezes tomados de um forte espírito de rebelião, de ódio, de agressividade ao governo, ao poder político. E Jesus ele também lidava com essa expectativa dos judeus de que o Messias que viria seria o Messias para retomar o reino de Israel, conduzindo as massas judaicas, as massas israelitas, no enfrentamento do domínio romano e na tomada deste poder. Portanto, a esperança, a expectativa que os judeus alimentavam é que o Messias viesse para ser um grande revolucionário social e político. E embora nós cristãos, especialmente nós que trabalhamos com escatologia, sabemos que vai chegar o momento em que Cristo ele vai assumir o poder. Afinal de contas, nós cremos e ensinamos que o reino milenar será um reino material, físico, político e verdadeiro aqui nesta terra, antes mesmo que se inaugure o novo céu e nova terra. Existem aí, evidentemente, os
Há milenistas e pós-milenistas que negam o governo real de Cristo, o governo político de Cristo aqui nessa terra, antes que venha o novo céu e nova terra, ou seja, a eternidade. Mas nós, especialmente dispensacionalistas, mesmo os pré-milenistas históricos, os pré-milenistas dispensacionais, como é o caso da maioria dos teólogos da Igreja Assembleia de Deus, nós cremos sim que haverá um momento em que Cristo virá para governar pessoalmente nessa terra. O filho de Davi virá para cumprir as dezenas de profecias que sobre ele está escrito em toda a Bíblia Sagrada, e ele haverá de governar, ele haverá de reinar. E evidentemente, quando esse tempo chegar, nenhuma mobilização social será necessária, nenhum movimento será necessário realizar para conceder a Cristo poder, pois ele virá para tomar o poder, ele irá assumir o poder, porque ele é rei sobre reis e senhor sobre senhores, e não precisará de votação, não precisará de plebiscito, não precisará de referendo, não precisará de intervenção militar, não precisará de nada disso. Nenhum tribunal e nenhuma eleição irá colocar Cristo no poder. Ele simplesmente virá para governar. Como eu tenho feito não raras menções àquela visão de Nabucodonosor registrada em Daniel 2, Cristo é a pedra cortada sem o uso de mãos, sem o apoio de mãos, né? Cristo é a pedra que vai governar e que vai destruir a estátua do sonho de Nabucodonosor, que representa as maiores potências mundiais, e não vai precisar da ajuda de ninguém. Ele simplesmente vai vir e vai esmiuçar a estátua, vai despedaçar todos os governos humanos, e ele mesmo vai assumir o controle, vai assumir o governo e vai mostrar que somente nele um governo de perfeita paz, um governo de perfeita segurança é possível. A parte do príncipe da paz, nenhuma felicidade plena, nenhuma segurança, nenhuma alegria, nem mesmo a pós-modernidade ou a modernidade, né, em seu sonho utópico de, através da tecnologia, conceder uma melhor vida ao ser humano, nem mesmo a modernidade, agora a pós-modernidade, embora esses conceitos sejam muito discutidos entre os acadêmicos, mas nada pôde satisfazer plenamente o homem e nem mesmo a evolução da ciência pôde conferir a paz, o sossego, a tranquilidade, a igualdade, a justiça, anseios tão desejados por cada uma das pessoas que habitam esta terra. Mas durante o governo de Cristo, sim, será possível desfrutar a paz plena que somente o príncipe da paz pode conceder. Mas evidentemente que para isso nenhuma rebelião, nenhum motim, nenhum movimento social se fará necessário. Mas na época de Jesus, a esperança era essa, a expectativa era essa, era de que Jesus, se ele era o Messias, como ele dizia que era, e ele assumiu isso para a mulher samaritana junto à fonte e o poço de Jacó, então ele deveria vir para provocar grande insurreição, grande rebelião, grande motim e conduzir aquelas massas. Se Jesus quisesse, ele muito bem poderia ter feito, mas não foi para isso que ele fez, né? Afinal de contas, multidões costumeiras de 4.000, 5.000, 6, 7.000 pessoas aglomeravam-se junto de Jesus. Imaginam o que Jesus poderia ter feito se ele quisesse manipular aquela multidão para rebelar-se contra o governo romano. Mas Jesus ele deixou muito claro: meu governo não é daqui. Se fosse, guerreariam os meus servos. Ou então, como ele disse lá no jardim do Getsemane, quando foram prendê-lo, eu tenho liberdade e autoridade para pedir ao meu Pai legiões de anjos para vir aqui e guerrear em meu favor. Mas não vou fazer isso, né? E de fato Jesus não fez, porque quando ele veio em sua primeira vinda, ele veio para estabelecer o reino de Deus espiritual, que não vem com aparência externa, como ele disse, mas aqui, é no interior, é um trabalho aqui dentro do homem. Mas vai chegar-se um dia em que Cristo vai vir para despedaçar todo o governo humano e estabelecer o seu reino milenar. Mas mesmo assim, na época de Jesus, nós encontramos ali, quando estudamos lá a lição sobre os políticos e os religiosos, nós vimos, por exemplo, que existiam ali, como em toda manifestação, como em todo movimento, né, nós encontramos ali partidos políticos e religiosos que eram mais aliados ao governo romano, como é o caso dos herodianos e dos saduceus, os herodianos políticos alinhados ao governo de Herodes, que é o representante romano ali.
e os saduceus, que é o grupo religioso, a aristocracia, que também estava de acordo com o governo romano para conceder a ordem e o progresso da nação judaica. Mas também havia ali os partidos de oposição. Tome, por exemplo, a maioria dos fariseus, que eram contrários, que eram aversos ao domínio de Roma, e especialmente os zelotes. Os zelotes eram, por sua vez, o partido mais radical, o partido político mais radical, contrários à dominação de Roma. E muito possivelmente foram os zelotes que encabeçaram grandes movimentos sociais na época de rebelião, de oposição ferrenha, muitas vezes até se fazendo utilizar de armas, de força bruta, para tentar guerrear, lutar e fazer resistência ao domínio estrangeiro. Então, em toda manifestação é assim, né? Em toda manifestação é assim. Existem aqueles que são mais favoráveis ao governo, existem aqueles que fazem um protesto mais ordeiro, mais pacífico, mais equilibrado, e existem aqueles mais extremados, que fazem oposição ferrenha e não raras vezes utilizando-se ilegalmente do uso de força, do uso de violência e de agressividade. Nós vamos falar rapidamente sobre isso também no nosso comentário, fazendo a devida aplicação, contextualização para a nossa realidade. Mas antes de entrarmos na lição e trazermos aqui um breve comentário, deixe-me só pontuar aqui para você, professor, que as 3 próximas lições, a lição número 10, 11 e 12, estarão aqui trabalhando dentro de um mesmo grupo, dentro da ética cristã, que vai trabalhar a relação do cristão com a política. Na lição 10, nós vamos ver a questão dos movimentos sociais. Na lição 11, nós vamos estudar sobre os discípulos de Jesus e a questão ambiental, que também está dentro deste grande bloco de questões políticas, né? Porque trabalhar a questão ambiental é trabalhar uma consciência política, é trabalhar uma consciência de atuação social e de um posicionamento político não necessariamente partidário, porque uma coisa é a política partidária, é você assumir um partido, é você assumir uma legenda, é você assumir uma coligação, outra coisa é você ser político no sentido de discutir questões que têm a ver com a organização social, com o bem-estar da sociedade, temas ligados à democracia. E outra coisa, e na lição do número 12, estaremos estudando, aí sim mais explicitamente ainda, os discípulos de Jesus e a participação política, dando ênfase na questão do voto e das eleições. Então, se agora nós vamos estudar os movimentos sociais, que está dentro do bojo político, no próximo domingo, ou no domingo da próxima lição, nós estaremos estudando a questão ambiental, que também tem a ver com esse grande bojo da política. Na lição número 12, aí nós trabalharemos ainda mais explicitamente este grande tema que permeia a ética cristã. Aliás, se você dispõe de um bom livro sobre ética cristã, professor, se não tem, eu recomendo você adquirir, porque é importante que nós, professores de escola dominical, tenhamos em nossa biblioteca livros na área da ética cristã, porque estamos sempre trabalhando esses temas. Aí você recorre lá, se for um bom livro, certamente vai ter ali um capítulo discorrendo sobre a relação do cristão com a política. Aí você lê este livro, você lê este capítulo, nós temos excelentes livros publicados pela CPAD nessa área, para você ter um conhecimento extra, um subsídio mais bem fundamentado sobre como o cristão ele deve se relacionar com esses grandes temas políticos que estão aí em pauta na sociedade. Eu ainda pontuo o seguinte, que em razão disso, em razão de nós termos 3 lições trabalhando temas próximos dentro de um mesmo grande grupo, é importante que nós, professores, tenhamos o cuidado no próximo domingo para não anteciparmos em debates que poderão ser trazidos para a sala de aula em lições posteriores. Não precisamos discutir no próximo domingo a questão do voto, por exemplo, porque já poderemos fazer isso na lição número 12. Não precisaremos discutir a questão da relação do jovem cristão com o ambiente, com o meio em que vive, porque nós já discutiremos isso na próxima lição, logo depois dessa que estaremos estudando aqui hoje. Então é importante que você, se você já não fez isso, você pegue a sua lição, leia estas 3 próximas lições na íntegra, totalmente, certo? Para você poder ter uma noção daquilo que será interessante trazer já domingo para a sala de aula, para não antecipar conteúdos e misturar coisas e acabar aqui procedendo repetições desnecessárias nos próximos estudos. Para você ter uma ideia,
de como essas lições elas estão ali muito próximas, discutindo temas muito ligados, muito íntimos, eu até anotei aqui que o ponto 1, perceba isso, quando você for ler, perceba isso e faça a sua anotação. O ponto 1 do primeiro tópico da nossa lição que estaremos trabalhando aqui hoje, que traz aí, o tópico é a dupla cidadania do cristão, e o ponto 1 é entre o céu e a terra. Você vai ler esse parágrafo aqui, o comentário que está colocado aqui, ele é idêntico, parece que foi feito apenas um Ctrl+C, Ctrl+V, com o ponto 1 e tópico 2 da lição de número 12. Perceba isso, professor. Pode perceber isso, né? Nós trabalhamos na educação cristã e na educação cristã é conveniente que a gente debata essas questões, que a gente discuta essas questões para perceber, né, muitas vezes alguns equívocos de nossas lições ou alguma falha na edição, né? Talvez não tenha sido nenhuma falha aqui no sentido de ter sido colocado sem propósito, foi colocado com propósito. Agora, foi repetitivo, né? Foi repetitivo. Se o conceito de cidadania e essa dupla cidadania celestial e a terrena já foi apresentada na lição de domingo, não seria necessário mais trazer ela da mesma forma que foi colocada na lição número 12. Poderia se ter aproveitado o espaço para se abordar outros assuntos que inclusive a nossa lição omitiu de abordar. Mas você vai ver que o ponto 1 do tópico 1 da lição de domingo é a mesma coisa do ponto 1 do tópico 2 da lição de número 12. O texto é idêntico, foi apenas uma cópia e uma cola, um Ctrl+C e um Ctrl+V. Então a gente precisa ter cuidado para nós, na sala de aula, tendo percebido isso em nossos estudos anteriores, não procedermos nessa repetição de novo, porque se gasta tempo, né? Vai-se ali 5, 7 minutos trazendo o mesmo conceito, trazendo o mesmo assunto, e se o professor for daqueles que só faz ler a lição em sala de aula, aí pronto, aí piorou a história, né? Aí piorou, porque ele já erra porque leu, e segundo vai errar porque vai ler a mesma coisa de novo. Então perceba isso, e quando for no próximo ou na lição de número 12, você já aproveita o espaço do ponto 1 do tópico 2 para discutir outro assunto dentro do tema, evidentemente, sem trazer essa repetição, que muitas vezes acaba sendo uma repetição enfadonha e que afugenta a atenção dos nossos alunos. Muito bem, um conceito que eu quero trazer aqui para movimento social é o seguinte: movimentos sociais são as ações coletivas de um grupo organizado. Então tem a ver com ação coletiva, com a reunião de uma coletividade organizada, que objetiva mudanças através do embate político. Então, muito bem, como eu já antecipei para você há pouco, a discussão sobre os movimentos sociais está dentro do grande bojo da questão política. E, de fato, os movimentos sociais, eles buscam, através do protesto, através do diálogo com os políticos, com os governantes, promover reformas, promover transformações, promover ações organizadas que tragam mudanças para a sociedade. Portanto, se quiser, tome nota. Movimento social é a ação coletiva de um grupo organizado que objetiva mudanças através do embate, através do confronto político. E, evidentemente, embate e confronto aqui eu não uso no sentido agressivo da palavra, mas no sentido firme, no sentido de tomar uma posição firme, contundente e séria, sobretudo contra atos de manipulação da lei, atos de corrupção, né? Descumprimento das promessas políticas, que é o que infelizmente nós mais temos visto em nosso país nos últimos anos. O governo, o poder executivo a nível federal, sem aqui querer tomar partido por ninguém, mas o fato é esse, é que o governo ele foi eleito com uma promessa, com uma agenda, foi eleita sob a expectativa de cumprir aquilo que prometeu em outubro do ano passado. Mas aí nós percebemos, cidadãos brasileiros percebemos, que já no primeiro mês pós-eleição, as promessas todas caíram por terra. E aí o que a sociedade faz? A sociedade se organiza, a sociedade vai às ruas, a sociedade vai à internet, a sociedade em casa promove os panelaços, que se tornou moda agora, né? Em protesto àqueles que mentiram, aqueles que falharam com o cumprimento de suas obrigações enquanto gestores do
poder. O que é interessante observarmos, depois de ter apresentado essa introdução que fiz e este conceito para movimento social, é que existe aqui alguns episódios, algumas situações da Bíblia Sagrada que nós podemos chamar de movimentos sociais. Talvez não sejam idênticos aos movimentos que acontecem hoje, até porque a sociedade ela passa por transformações, né? De geração em geração, os costumes se mudam, a realidade de cada país e de cada povo é distinta do outro, mas nós podemos encontrar na Bíblia alguns exemplos de manifestações sociais. Por exemplo, uma das primeiras manifestações sociais na Bíblia, no Antigo Testamento, é aquela que ocorreu durante o início do governo de Roboão, filho de Salomão. Você se lembra? Quando Salomão morreu, ele deixa ou fica ali para assumir o poder o seu filho Roboão. Israel ainda era uma monarquia unida, ainda era um reino único, não existia divisão entre reino do norte e reino do sul. E Roboão ele entra e governa todo o Israel. Mas o que foi que aconteceu? Isso você pode ler na íntegra no capítulo 12 do primeiro livro dos reis. O que foi que aconteceu? As massas, a população, a sociedade organizada vai até Roboão e lhe pede que ele retire o fardo pesado que o seu pai Salomão deixou sobre o povo, sobretudo a alta carga tributária, porque o governo de Salomão e as suas grandes construções que realizou demandou um grande empenho econômico, financeiro e um trabalho pesado por parte dos judeus. Então eles agora, no novo governo, no novo reino, eles vêm pedir que o filho de Salomão alivie essa carga tributária, esse imposto altíssimo que sugava as economias dos cidadãos israelitas. E aí o que é que Roboão faz? O Roboão ele pede 3 dias ao povo para dar a decisão dele, para dizer se vai aliviar, se não vai aliviar, se vai reduzir os impostos, se não vai reduzir os impostos. Muito semelhante ao que nós estamos experimentando hoje, né? Essa alta carga tributária, você percebeu. Eu acho que você percebeu, seu professor percebeu e seu aluno também certamente percebeu, né? Seu aluno pode não ser dono de casa, dona de casa, pode não ser o responsável pelas maiores despesas de seu lar, porque talvez a maioria dos jovens que assistem ao aula com você sejam jovens solteiros, mas eles perceberam que o juros do cartão de crédito está maior, perceberam junto com o pai e com a mãe em casa que a conta de água, a conta de luz encareceu, né? Então está tudo ficando mais caro. O preço da gasolina nem se fala, né? Se o jovem, o aluno que assiste a aula com você anda de moto, de carro, pode perguntar a ele: você sentiu, meu irmão, um peso no seu bolso nos últimos meses com o aumento do combustível, o aumento da gasolina? Com certeza, todos eles na sua boca vão dizer que sim. Por quê? Porque nós estamos vivendo também dias de elevação da carga tributária. E que elevação! Então, o Roboão ele pede 3 dias ao povo para dar a resposta. Se vai aumentar, se vai reduzir, como é que vai ficar? 3 dias depois o povo vem. E qual é a resposta de Roboão? É aquela que os seus jovens, que os amigos dele lhe aconselharam fazer. Que os impostos que já eram altos sobre o povo seriam ainda mais aumentados. O que foi que aconteceu? O povo que não é burro, insatisfeito com a resposta indelicada, insensível e autoritária de Roboão, simplesmente divide o reino, simplesmente racha, simplesmente fragmenta Israel como um todo. Inclusive o Roboão fica com a menor parte, porque ele fica ali apenas com as tribos do sul, enquanto 10 tribos foram dadas àquele que encabeçou ao movimento social, a manifestação de oposição a Roboão, que foi quem? Jeroboão. Embora a gente sabe que já existia ali uma profecia feita por o profeta Aías, que diria que Jeroboão haveria de assumir o poder. Mas em razão da alta carga tributária, que Roboão não se demonstrou nem um pouco disponível a baixar, a aliviar, os príncipes de mais idade de seu reino disseram para ele: Roboão, baixa os impostos, trata o povo com respeito, ser solícito hoje à demanda, ao clamor, à petição deste povo, e este povo te servirá para sempre. Não seja bruto com o povo, mas Roboão não quis ouvir os velhos, não quis ouvir os mais experientes, preferiu ouvir aqueles inexperientes que não lhe deram um bom conselho. E então o reino, que até ali era uma monarquia unida, foi dividida, foi rachada para nunca mais se unir. Reino do norte vai governar Jeroboão, reino do sul fica ali Roboão, filho de Salomão, reinando. Então eu digo
que ali em 1 Reis 12, nós temos um dos primeiros movimentos, não sei se eu poderia chamar de primeiro aqui, mas é um dos primeiros movimentos sociais ocorridos na Bíblia Sagrada. Agora, no Novo Testamento, e esses aqui eu gostaria de ler com você, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos 36 e 37, é-nos dito ali, é-nos informado sobre alguns movimentos sociais que ocorreram já na época, muito provavelmente, de Cristo ali, quando Cristo estava exercendo o seu ministério ou pouco antes de Cristo começar o seu ministério público aos 30 anos de idade. Quer conferir comigo? Então pegue a sua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 36 e 37 e vamos ler. Nos é dito, são palavras ali de Gamaliel, um grande e respeitado mestre fariseu. Ele diz assim, fazendo aqui, não quero aqui abordar o contexto que ele diz essas palavras, porque não vem ao caso. Basta-nos a informação sobre esses movimentos e os devidos líderes que os encabeçaram. Movimentos de oposição, e oposição ferrenha ao governo romano, ao governo de domínio estrangeiro. Atos 5, 36 e 37. Diz assim: há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Veja, 400. Nós tivemos aí alguns movimentos espalhados por cidades do interior brasileiro que reuniram um número muito menor que 400. Sim, tivemos outros movimentos sociais e para ser um movimento social não é necessário ter uma grande massa, um grande contingente ali, não necessariamente. Basta que seja a população, a sociedade mista, a coletividade, participando de modo organizado. E é o que aconteceu aqui. Teudas, o líder, o cabeça do movimento, porque sempre tem alguém que conduz, sempre tem alguém que conclama, sempre tem alguém que chama o povo para as ruas, né? Vem para a rua, Brasil, né? Sempre tem alguém que chama. Aqui nesse caso foi Teudas, que conduziu aproximadamente 400 pessoas junto dele. Mas foi o que aconteceu. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Então, o primeiro protesto aqui não deu em nada. Roma abateu, Roma aplacou esta rebelião. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu quem? Judas, olha aqui, outro cabeça, outro líder. Judas, o Galileu. Esse Judas aqui, evidentemente, não pode ser confundido nem com Iscariotes e nem com o outro apóstolo de Jesus Cristo, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Então perceba que Roma aqui ela não poupava, né? Com Roma aqui era uma verdadeira ditadura. Embora há um império, mas era um regime de opressão. Roma não tolerava, em hipótese alguma, que essas rebeliões, que essas insurreições se levantassem em seu reino para usurpar o poder ou para provocar tumulto que prejudicasse a política e a economia romana. Aliás, não foi por causa disso que Roma veio no ano 70, através do general Tito e uma grande legião de soldados romanos, e destruiu Jerusalém? Por quê? Porque os judeus, naquela ocasião, novamente se rebelaram contra Roma. E Roma aí, que já havia provocado essa força de repressão noutras ocasiões, matando o líder e dispersando os liderados, vem agora no ano 70 descer e não mais mata apenas o líder, mas mata todo mundo que estava envolto. E como se não bastasse matar todo mundo que participava daquela grande rebelião, Roma ainda vem e destrói Jerusalém totalmente, e Cristo já havia prenunciado isso. Então, pois bem, eu lhe apresentei aqui no Antigo Testamento, nós poderíamos aqui ter outras situações, mas eu acho que essas servem de ilustrações para você levar para os seus alunos, porque alguém pode perguntar, mas na Bíblia se fala movimentos sociais? Bem, a Bíblia nem estimula, nem não estimula, né? Porque a Bíblia não está focada aqui em questões políticas, em questões meramente sociológicas, não é. Mas nós temos, o fato é que nós temos informações de que ocorreram movimentos sociais na Bíblia Sagrada, quer no Antigo Testamento, como lhe mostrei em 1 Reis 12, quer no Novo Testamento, como também lhe mostrei em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 36 e 37. São apenas alguns dos movimentos. Lá no Antigo Testamento, encabeçado por Jeroboão. No Novo Testamento, duas. Um encabeçado por Teudas e outro encabeçado por Judas. Ambos foram mortos. Outra coisa que eu quero pontuar aqui é alguns tipos de movimentos sociais, porque quando nós falamos de movimentos sociais, é preciso lembrar que esses movimentos sociais não são apenas esses grandes movimentos que reuniram
a 600 mil, 800 mil, 1 milhão, né? Alguns movimentos aí chegou a somar em todo o Brasil 1 milhão e 200 mil pessoas, né? Não são apenas esses movimentos que vêm ocorrendo no Brasil de 2012, especialmente 2013 e 2014 para cá. Não necessariamente. Movimentos sociais, como já li aqui, né, o caso de Teudas, lá no Novo Testamento, movimentos sociais é toda esta coletividade se organizando a 30, 50, 100, 200 pessoas e indo às ruas ou protestando através dos meios que lhes são disponíveis, a televisão, a internet, a mídia, a imprensa, enfim, para posicionar-se diante de temas políticos. E aí não se faz necessário o grande contingente, o grande número, a grande massa. Basta que a sociedade se organize e vá ali protestar conjuntamente em favor de direitos e de clamores que julgam ser direitos da sociedade. Então, alguns tipos de movimentos sociais que eu trago aqui para vocês. Organizações estudantis. Você tem aí, por exemplo, né, o famoso movimento Passe Livre no Brasil, que tem encabeçado grandes manifestações, sobretudo no sul do país, né, onde é mais recorrente, não raras vezes pelo jornal nós acompanhamos essas manifestações ocorrendo aí quase que semanalmente. São Paulo, Rio de Janeiro, né, os estudantes vão ali às ruas, né, clamar, gritar em favor do passe livre, do não pagamento da taxa de passagem de ônibus, porque reclamam que seja um direito dos estudantes, né? Visto que são estudantes, não são trabalhadores efetivados ainda e não tem uma renda para prover o pagamento dessas passagens que são quase sempre bastante elevadas em todo o país. Então, o movimento Passe Livre, encabeçado pelos estudantes, embora conte com a participação também de pais, mães, amigos, trabalhadores, profissionais liberais, enfim. Organizações sindicais, que também saem às ruas, né, clamando pelos direitos dos trabalhadores, também são movimentações, também são movimentos sociais. As passeatas livres, dos mais diversos temas, né, que estão aí ocorrendo na sociedade. E como tem sido mais costumeiro ultimamente, os famosos panelaços, né, que não deixa de também ser uma manifestação, uma expressão de protesto que reúne conjuntamente, veja, por exemplo, nos últimos pronunciamentos feitos pela presidenta do nosso país, houve até mesmo no Congresso Federal, né? Até mesmo no Congresso Federal, a Casa do Povo ali em Brasília, houve os famosos panelaços, né? As pessoas em suas casas, nos seus prédios, né, vão lá e enquanto a presidenta está se pronunciando, eles estão lá batendo nas panelas em tom de protesto em razão do descumprimento das promessas políticas da presidenta. Nós temos, inclusive, o fenômeno mais atual, que é os movimentos sociais abertos ao público diverso, mas encabeçado por lideranças religiosas. Veja, por exemplo, tome nota dos movimentos encabeçados por grandes líderes religiosos do nosso país, embora controversos, mas são grandes líderes, Silas Malafaia, Marco Feliciano, e também líderes que são religiosos e de atuação política, como o senador Magno Malta, né, que é cristão, evangélico, mas que também é senador da República. Você tem percebido que nos últimos dias tem se soerguido, tem se levantado cada vez mais frequente essas manifestações, essa chamada da população para ir às ruas, promovida por quem? Promovida por pastores, por bispos, por apóstolos, que vão lá, conclamam a igreja, conclamam os fiéis e abrem a todo o público e dizem, olha, você católico, que é a favor da família, você espírita, que é a favor da família, certo? Não precisa ser evangélico, se você é a favor da família, dos valores tradicionais da família, se você é a favor da vida, então venha conosco protestar, venha conosco às ruas, e aí as multidões vão, né? As multidões vão. Então, é um fenômeno cada vez mais atual. Liderança religiosa promovendo movimentos sociais. E aí, né, cabe a grande pergunta, que eu acho que é a pergunta que vai nortear os nossos debates no próximo domingo. O jovem cristão, ele pode protestar? O jovem cristão, ele pode participar dos movimentos sociais? Nós percebemos que o pastor Valmir Nascimento,
ele tenta ser bastante equilibrado no comentário que ele faz sobre esse tema, porque é um tema delicado e que exige um tratamento sincero, um tratamento honesto, sem pender para extremos, né? Você pega, por exemplo, a lição de Juvenis, se eu não me engano, a lição de número 3, lá da faixa etária 15 a 17 anos, que também abordou o mesmo tema que o pastor Valmir Nascimento está abordando aqui, a lição 3 de Juvenis. Inclusive, se você dispor dessa lição de Juvenis, você pode lê-la como um subsídio a mais para o preparo de sua aula. Você vai ver ali que na lição de Juvenis, tratando esse mesmo tema, o comentarista lá ele foi muito mais contundente e incisivo, quase que negando que o jovem cristão deva participar de movimentos sociais, né? Ele meio que pintou extremamente negativo ali a questão da movimentação dos cidadãos brasileiros em torno da luta política em favor de seus direitos, né? Ele quase que nega ali, ele pinta de uma forma extremamente negativa, né? E aí vale questionar, né? Vale questionar. Será que de fato o movimento social ele é de todo negativo? Será que ele é de todo prejudicial? Será que, por exemplo, nós temos aí no nosso texto, né? Agora voltando aqui para a nossa lição de jovens, será que todo movimento social é o que está aí no texto do dia, Salmo 1 em 1. Aliás, eu acho que é a leitura mais curta, não comparei com as outras, com os textos bíblicos das outras lições, mas eu acho que a lição mais curta, o texto bíblico mais curto é esse, né? Porque o nosso texto bíblico para domingo é apenas Salmo 1 em 1, é um versículo só. E aí vale perguntar, você, professor, tome nota e pergunte ao seu aluno: participar de movimento social é tomar conselho com ímpios? Participar de movimento social é se deter no caminho dos pecadores? E participar de movimento social é sentar-se à roda dos escarnecedores? Será que o fato de eu sair às ruas, de eu levar uma bandeira do Brasil ou do meu estado, será que se eu portar faixas dizendo não ao aborto, não à profissionalização da prostituição, não à descriminalização das drogas, não a violência urbana, não a violência no trânsito, mais empregos, passe livre para os estudantes, será que fazer isso é tomar conselho com ímpios? Será que fazer isso é se deter, é parar no caminho dos pecadores? Será que sair às ruas, ainda que de modo urdeiro, pacífico, e nós tivemos muitos protestos, né? A gente não pode nivelar por baixo. Como eu dizia, em todo protesto há os moderados e há os não tão moderados assim. Há aqueles que protestam de modo pacífico, há aqueles que protestam de modo mais agressivo, de modo mais contundente, e há aqueles que vão ali provocar bagunça, baderna mesmo, que se infiltram no meio do povo sem serem convidados. Vale lembrar, porque nenhum grande líder destes movimentos sociais convoca essa gente arruaceira para ir ali fazer baderna, depredar o patrimônio público e privado. Ninguém sem consciência convidaria os black blocs da vida, né? Os homens vestidos de preto que escondem o rosto, né? E que vão ali protestar portando paus, pedras, bombas e armas, né? Para fazer mal às pessoas, para violentar, para suscitar a polícia, né? A violência, a agressividade, que vão ali depredar bancos, que vão ali depredar casas, patrimônios, carros, casas, a imprensa, não é? Quantos repórteres, quantos jornalistas que são agredidos, que são violentados. Já tivemos até casos aqui no Brasil de repórteres que foram mortos no meio desses movimentos, né? Causados ali por brigas entre black blocs e policiais, né? Mas ninguém, sem consciência, convida essa turma para participar de protestos. E a gente não pode nivelar os movimentos sociais pelos black blocs da vida e achar que todo mundo ali é marginal, é bandido, é delinquente, é agressivo, é um zelote da vida, né? Porque os zelotes lá da época de Jesus era essa turma, né? Que queria, com o uso da força, tomar o poder. Mas os protestos, eles podem se dar. E nós tivemos casos aqui, por exemplo, em minha cidade, Campina Grande, Paraíba, né? Ano passado nós tivemos aí movimentos sociais encabeçados ali por estudantes, por professores, conduzidos ali pelas massas e com participação expressiva de público misto de toda a sociedade, gente dos mais diversos cargos, das mais diversas posições, estudantes, trabalhadores, enfim, e que
foram lá participar, e até empresários foram ali, empreendedores individuais saíram, participaram pacificamente, sem jogar pedra em ninguém, sem jogar bomba em ninguém, e terminou o dia tranquilo, calmo, inclusive as solicitações, as reivindicações dessas pessoas foram atendidas pelo prefeito, pelo governador, né? Então a gente não pode, a gente, professor, tem que ter cuidado para no próximo domingo não tratar todo mundo como um bicho, como um demônio, como um diabo que participa de movimentos sociais. Não é bem por aí, esse não é o caminho. Nós poderemos cair num extremo que de fato não é justo e não honesto fazermos. Agora, nós vamos ver que em todas essas participações há as mais diversas manifestações, né? E aí, no caso aqui, nós temos os black blocs. O que é interessante, por exemplo, nós perguntarmos no próximo domingo, é aquele famoso versículo de Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, e depois no capítulo 10, versículo 23. Né? A grande pergunta antes de nós participarmos destes movimentos sociais e que devemos fazer é esta: convém o jovem cristão participar de movimentos sociais? É lícito o jovem cristão participar de movimentos sociais? Porque Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Depois ele vai dizer: mas não me deixarei levar por nenhuma delas. Então a grande pergunta, o jovem cristão, e aí você vai perguntar para ele: pode o jovem cristão participar de movimentos sociais? E aí a grande resposta que você vai encontrar na Bíblia é essa de Paulo. E que o jovem cristão, antes de participar, ele deverá se perguntar: é lícito? É legal? É permitido? É ético? E segundo, convém para mim, enquanto cristão, enquanto discípulo de Jesus Cristo, enquanto servo de Deus, participar? A lição vai deixar clara aí, o pastor Valmir Nascimento vai deixar claro no primeiro tópico, a questão da dupla cidadania. Agora, é importante que quando falarmos sobre a dupla cidadania do jovem cristão, nós não destruirmos uma em nome da outra. Nós somos tanto cidadãos dos céus, cidadania esta comprada pelo sangue de Cristo e que nos foi dada como herança, como está pontuado em nossa lição. Cristo ele nos fez herdeiros de uma pátria celestial. Portanto, nós vivemos, como diz o pastor Antônio Gilberto, a cultura do céu, os valores do céu, e nesse sentido nós precisamos ter cuidado com a forma como nós agimos, com a forma como nós pensamos, com a forma como nós interagimos com a sociedade. Então, de acordo com a nossa cultura do céu, é lícito e convém participar? Agora, por outro lado, o fato de nós sermos crentes na pessoa de Jesus Cristo não nega a nossa outra cidadania, e que nós temos ela antes mesmo de termos a cidadania do céu, que é a cidadania terrena. Nós somos cidadãos brasileiros e, como cidadãos, nós temos deveres a cumprir e direitos a reclamar, a exigir. O simples fato de eu ir votar para mudar um presidente, para mudar um governador, um prefeito, um vereador, é um direito que eu estou usando e que é um direito que me é conferido no Estado democrático, né? Então eu vou lá. Eu não posso, em nome da cidadania celestial, negar as minhas obrigações enquanto cidadão da terra. Eu não sou um alienígena aqui também. A minha pátria definitiva e eterna não é essa. A minha morada eterna não é essa. Mas hoje eu estou aqui. Hoje eu sou cidadão daqui e devo cumprir com os meus deveres e posso reclamar desde que de forma ordeira e pacífica. Aliás, está lá as duas palavras, né, constantes na nossa bandeira nacional. Quais são? Ordem e progresso. Não podemos buscar um progresso com desordem, com a bagunça, com atos de rebelião, de conflitos armados, não. O progresso, ele deverá existir, mas respaldado na ordem. Então é preciso que haja uma ordem. Ainda mais nós que somos crentes na pessoa bendita de Cristo. Não é verdade? Então você vai conscientizar o jovem nesse sentido.
Agora, ele pode sim, e eu julgo, e eu digo que o jovem cristão ele pode participar, e em alguns momentos ele até deverá participar como um cidadão, né? E ali tomar parte nessas manifestações, desde que ordeiras e pacíficas, e evidentemente ele vai investigar, e aqui eu trago algumas perguntas que o jovem cristão ele deverá fazer antes de tomar parte em qualquer movimento, como por exemplo, quais são as bandeiras levantadas por aquele determinado grupo que está promovendo este movimento social? Quais são as bandeiras? As bandeiras ideológicas levantadas. É um grupo, é uma manifestação que se alinha ao esquerdismo, de uma filosofia, de uma ideologia marxista, comunista, né? O que dizer, por exemplo, de jovens crentes que saem dessas passeatas, dessas manifestações, vestindo camisas com o rosto do Che Guevara estampado, né? Um grande líder revolucionário cubano, esquerdista, comunista, que mesmo declarou, e existem vídeos dele no YouTube dizendo: nós fuzilamos e continuaremos fuzilando. Será que um jovem cristão ele deveria vestir, e ainda mais vestir com tanto orgulho, a camisa de um homem que historicamente já está reconhecido como um verdadeiro assassino revolucionário? Então o jovem cristão ele deve se perguntar, né, qual é a bandeira ideológica levantada por aquele grupo que sai a protestar, que sai às ruas? Será que levanta a bandeira do casamento homossexual? Está levantando a bandeira do feminismo? Está levantando a bandeira do aborto? Está levantando a bandeira da legalização das drogas? Porque existem alguns movimentos, irmãos, que são totalmente descabidos. Aí não tem o que se discutir. Imagina se um jovem cristão vai participar de uma parada gay. Embora existam aí igrejas que reivindiquem para si o título de igrejas evangélicas, mas que de evangelho não tem nada. E que saem, e que mobilizam. Mas um jovem cristão bíblico, e que ama a Cristo e que conhece a palavra de Deus, jamais tomará parte uma manifestação social, pública, que levanta a bandeira gaysista, que levanta a bandeira do feminismo, que levanta a bandeira pró-aborto, pró-legalização das drogas. Imagina um jovem crente participando da marcha da maconha, da marcha das vadias, né? Temos aí a marcha das vadias. Prostitutas saem às ruas reivindicando direitos. Que é isso? Evidentemente que algumas dessas manifestações que nós vemos ocorrer no nosso país são de primeira, de cara, não precisa nem investigar, de cara, devem ser pontual e veementemente negado, rejeitado pelo jovem cristão. Imagina se um jovem cristão vai tomar parte de uma manifestação que reivindica e que clama a intervenção militar, com o uso da força, da opressão, o golpe militar. Que é isso? O jovem cristão não deve tomar parte nisso, não, né? Porque o evangelho não suscita violência, o evangelho é paz, o evangelho é ordem. Veja que nem mesmo Jesus, quando vieram lhe prender no Getsemane portando paus, né? Jesus ali disse para Pedro: Pedro, guarda a espada. Quando ele havia ferido ali o soldado Malco, arrancando-lhe a orelha, Jesus disse: Pedro, guarda a espada. Aqueles que ferem com a espada serão feridos. Nós não precisamos disso, Pedro. Nós não estamos aqui para guerrear, para fazer briga com ninguém. O jovem cristão, ele não deve tomar parte em qualquer movimento que suscite a violência e que esteja ali para provocar motim e uma rebelião desregrada contra o governo ou contra quem quer que seja. A legitimidade desse protesto, ou seja, o clamor que aquele grupo que está ali fazendo um clamor justo, o jovem cristão deve perguntar isso também. Porque muitas vezes o movimento ele pode estar ali como uma modinha, como uma forma de, sabe, muitos cabeças desses movimentos às vezes mobilizam esse contingente para vender camisas, né, para fazer um verdadeiro marketing. Então o jovem cristão ele deve se perguntar: há justiça no clamor daquele grupo, no clamor daquelas pessoas que vão ali? O direito realmente é um direito legítimo das pessoas? Está se reivindicando o quê? Direitos trabalhistas? Cumprimento da lei? Mais segurança para um país tão violento como o que vivemos? A mais geração de emprego e renda? São clamores justos da sociedade? A ordem? A paz? Há equilíbrio nos comentários? Porque muitas vezes os jovens da internet, né, vão lá e esbravejam, utilizando-se de palavrões, de chacotas, palavras chulas contra figuras públicas e políticas. Isso não convém ao jovem. Não convém ao jovem, nem mesmo em casa, no Facebook, compartilhar imagens e vídeos que denigrem pessoas, que torcem, que manipulam a informação e que tratam de forma indecente figuras públicas.
Imagina se um jovem cristão vai compartilhar uma imagem que pronuncia xingamentos contra o presidente, contra o governador, contra o prefeito da cidade, de modo algum. O apóstolo Paulo ele recomenda que nós devemos levantar as mãos santas e sem ira, e orar em favor de todos os homens, orar em favor dos que estão no poder, em favor dos que estão aí na eminência do governo, não com palavras chulas, com palavras torpes e com comentários agressivos que não compete a um jovem cristão fazê-los. E aí, evidentemente, é um dilema com que nós haveremos de lidar nesses movimentos sociais, com o público misto e com interesse diverso, muitas bandeiras ideológicas, né? Às vezes é difícil a gente discernir essa questão das bandeiras ideológicas, porque o movimento reúne um grande contingente, tem gente ali de todo tipo, com todas as demandas, com todos os reclames, né? E é difícil a gente discernir ali em que parte a gente deve se encaixar. Na dúvida, o jovem é bom ficar de fora. Na dúvida sobre qual é a bandeira levantada, sobre qual é a ideologia por trás, na dúvida sobre a legitimidade daquele movimento, o jovem ele fica por trás, ele fica fora, ele fica intercedendo do lado de fora, mas ele não se mistura para não correr o risco. Na dúvida, ele não entra para não correr o risco de estar sim detendo-se agora no caminho dos pecadores. Agora, para finalizar, um grande engano presente na maioria dos movimentos e que a gente precisa ressaltar no próximo domingo, qual é? É o engano de achar que a política vai salvar a história. Essa é a ideologia marxista. É achar que a reforma política e social vai salvar a história. E não vai. A salvação para o mundo não está na reforma política. A salvação para o mundo, para o país, não está no impeachment da presidenta. Defenda-o, seja favorável ou oponha-se a ele quem desejar. Não estou aqui levantando bandeira. Mas o fato é que a salvação deste país não está na mudança de presidentes. Não está. Certo? Embora quem tenha cometido crimes deva pagar por eles. E se for preciso, deva ser retirado do poder para não continuar governando com atos de corrupção. Agora, o fato é que o jovem cristão que conhece a palavra de Deus entende que somente constituindo Jesus príncipe em nosso coração, deixando que ele reine em nossa vida, é que essa sociedade vai experimentar as grandes reformas políticas, sociais, éticas, morais e espirituais, sobretudo, que ela precisa experimentar. É inútil sairmos às ruas clamando por paz, por segurança e por justiça, se negarmos Jesus Cristo em nosso coração. Então nós precisamos, antes de clamar nossos direitos civis, devemos viver os nossos deveres espirituais diante de Deus. Devemos trazer Jesus Cristo para dentro deste processo. Devemos orar para que venha a nós, como Jesus dizia, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, ó Pai que está nos céus. Enquanto o jovem cristão, enquanto o Brasil não tomar a consciência de que ele precisa de Jesus, de que ele precisa do Senhor da glória, nós estaremos sempre amargando desemprego, desequilíbrio social, má distribuição de renda, estaremos sempre experimentando ódio, estaremos sempre experimentando violência, estaremos sempre experimentando as amarguras que essa sociedade tem sofrido e amargurado nos últimos anos. Professor, que Deus nos ajude. Muita coisa boa tem para se tratar aqui dentro desse tema. Eu só quero terminar aqui com um cartaz. Um exemplo aqui de uma marcha, de uma passeata que eu julgo lícito um jovem cristão participar, desde que feitas essas devidas ponderações que aqui fizemos. A 8ª Marcha Nacional da Cidadania pela Vida, que ocorreu ontem, eu estou gravando esse comentário dia 3, quarta-feira, ocorreu ontem, terça-feira, 2 às 14 horas em Brasília. Uma marcha que propõe lutar pela não legalização do aborto, em favor da vida de nossas crianças. Deixai vir minhas criancinhas, porque delas é o rei dos céus. Estão querendo aí impor uma cultura de morte neste país, mas passeatas e marchas como estas venham fazer oposição a essa cultura de morte de nossas crianças. E eu julgo que nestes casos, e que passeatas como essa contam com a participação maciça de religiosos, católicos, evangélicos, pastores, enfim, é lícito a um jovem cristão participar, é conveniente a um jovem cristão participar, feitas as devidas ponderações. Que Deus nos ajude. Que no próximo domingo essa aula sirva-nos para elucidar muitas questões, tirar muitas dúvidas e instruir nossos jovens a viverem consciente a cidadania do céu
e a cidadania terrena, reclamando seus direitos com ordem, com justiça e de modo pacífico, mas cumprindo seus deveres como cidadão da terra e como cidadão dos céus. Até o próximo estudo, querendo Deus.